Jardim de segundas chances. O relógio no painel marca 16h47 quando Gabriel estaciona em frente à escola. As gotas de chuva começam a desenhar lágrimas no para-brisa, cada uma carregando o peso de um céu que ameaça desabar. Ele ajusta o nó da gravata italiana, um gesto automático que aprendeu nos últimos 9 anos de reuniões e decisões que mudaram o rumo de tudo. O telefone vibra com mais 3 mensagens de trabalho, mas hoje ele decidiu chegar pontualmente. A campainha ecoa pelo pátio molhado. Crianças começam a jorrar pelos portões como água que encontra sua vazão natural, risos misturados ao som da chuva que se intensifica sobre as folhas dos jacarandás. Gabriel sai do carro, a camisa branca colando ligeiramente no peito por causa da umidade. Seus olhos vasculham o movimento buscando os cachos castanhos de Isabela, sua filha de 8 anos. Então o mundo para. Ela está ali, segurando a mão pequena de Isabela, conversando baixinho enquanto ambas se abrigam sob o toldo da entrada. O cabelo negro, agora mais curto, emoldurando um rosto que carrega 9 anos de histórias que ele não conhece. Helena. O nome ressoa em sua mente como um eco que nunca se calou completamente. Ela usa um vestido azul marinho simples, os mesmos olhos castanhos que um dia conheceram cada segredo dele, agora focados na menina que não sabe da conexão invisível que se forma no ar. Gabriel sente o chão fugir sob seus pés. Suas mãos tremem imperceptivelmente enquanto Helena levanta o olhar e o vê. Por um segundo que parece eternidade, eles se encaram através da cortina de chuva. Isabela acena animada. "Papai!" Mas a voz dela chega como um sussurro distante. Gabriel caminha em direção às duas, cada passo pesando como uma confissão não dita. Helena não sorri, não desvia o olhar, apenas espera, firme como sempre foi. "Isabela, este é seu pai", diz Helena com a voz controlada, como se apresentasse 2 estranhos numa reunião formal. Mas suas mãos apertam ligeiramente a alça da bolsa de couro gasto. Gabriel estende a mão para cumprimentá-la, um gesto ridiculamente formal que ambos reconhecem como proteção. Ela aceita o aperto por um segundo preciso, nem mais, nem menos. "Professora Helena", murmura ele, testando o nome na língua como quem experimenta um vinho depois de anos de abstinência. Isabela olha de um para o outro com a curiosidade natural das crianças que sentem subtons que não conseguem nomear. "Papai, a professora Helena é a melhor. Ela nos ensina sobre plantas e deixa a gente cuidar do jardim da escola." "Plantas", repete Gabriel, e algo se quebra em sua voz. Helena percebe, mas não demonstra. Ela sempre foi boa em guardar tempestades por trás de céus aparentemente calmos. A chuva aumenta, forçando-os para mais perto da parede. Gabriel sente o perfume dela, diferente agora, menos doce, mais amadurecido, como uma fruta que aprendeu a existir longe da árvore onde nasceu. "Vem, amor, papai está aqui", sussurra Gabriel para Isabela, mas seus olhos não conseguem se afastar de Helena. Ela finalmente desvia o olhar, focando na menina. "Lembre-se do que conversamos sobre o projeto da roseira. Você pode começar a pesquisar em casa", diz Helena, beijando a testa de Isabela com ternura genuína. Gabriel observa o gesto e sente algo se movimentar no peito. Uma lembrança de como ela costumava beijar sua testa quando ele chegava cansado do trabalho, nos tempos em que ainda acreditavam que o amor bastava. No carro, Isabela não para de falar sobre a professora Helena. Cada palavra é uma agulha delicada que encontra as brechas na armadura que Gabriel construiu ao redor do passado. Ela disse que toda planta precisa de tempo para crescer. "Não adianta puxar para ver se a raiz está crescendo, papai. A gente mata ela assim." Gabriel aperta o volante. O trânsito da cidade se arrasta como as tardes de domingo que ele e Helena costumavam passar no apartamento pequeno que dividiram por 2 anos, quando tudo parecia possível. Ele lembra da última conversa. Não foi uma briga explosiva, dessas que quebram pratos e gritam verdades. Foi pior. Foi um silêncio que cresceu entre eles como um abismo, alimentado pelas ligações do pai dele e as reuniões que se multiplicavam. A empresa está afundando, Gabriel. O casamento com a filha do Mendonça é nossa única saída. Ele tinha escolhido a empresa.
escolhido a responsabilidade pelos 50 empregos que dependiam dele, escolhido ser o homem que seu pai precisava que ele fosse. E Helena tinha apenas empacotado suas coisas numa tarde de quinta-feira, deixando apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Não consigo competir com fantasmas. Papai, você tá bem? A voz de Isabela o traz de volta ao presente. No retrovisor, ele vê os olhos preocupados da filha, tão parecidos com os de Mariana, sua esposa que morreu 3 anos atrás em um acidente de carro. Estou sim, princesa. Só pensando em algumas coisas. Mas Gabriel sabe que algumas coisas é um eufemismo pequeno demais para a revolução que começou no momento em que viu Helena novamente. Naquela noite, Gabriel não consegue dormir. Caminha pela casa grande e vazia, os pés descalços ecoando no mármore frio. Parede nas janelas do escritório, observando a chuva que não dá trégua desde a tarde. Ele puxa uma gaveta da escrivaninha de mogno e lá no fundo, embaixo de contratos e documentos importantes, encontra o que procura. Uma foto desbotada, os 2 jovens sorrindo numa feira de flores do interior. Helena segura um vaso de lavanda, os olhos brilhando com aquela alegria simples que ele aprendeu a amar. Gabriel na foto parece mais leve, mais verdadeiro. Antes das responsabilidades que o transformaram no homem que é hoje. Ele lembra do apartamento que dividiram, pequeno mas cheio de plantas que Helena colecionava como outros colecionam joias. Samambaia na sala, manjericão na cozinha, violetas na janela do quarto. Cada planta conta uma história, ela dizia, regando o pequeno jardim que criara na varanda. Algumas precisam de muito sol, outras preferem a sombra. O segredo é entender o que cada uma precisa para florescer. Gabriel fecha os olhos e quase pode sentir o cheiro de terra molhada que sempre impregnava as mãos dela. Lembra de como ela cuidava de cada vaso com a devoção de quem cuida de algo sagrado. Agora ela é professora, ainda cerca de plantas, ainda ensinando sobre crescimento e paciência. A ironia não passa despercebida por ele. Ela aprendeu a nutrir outras sementes depois que ele arrancou a deles pela raiz. O telefone toca, interrompendo seus pensamentos. É trabalho, sempre é. Mas pela primeira vez em anos, Gabriel deixa tocar até cair na caixa postal. Na manhã seguinte, Gabriel acorda com uma decisão. Ele vai buscar Isabela na escola novamente. E novamente. Até que alguma palavra seja dita. Até que alguma ponte seja construída sobre o abismo de 9 anos. Ele chega 15 minutos mais cedo que o necessário, observando Helena através da janela da sala de aula. Ela explica alguma coisa sobre fotossíntese, as mãos desenhando formas no ar, o mesmo jeito que tinha de explicar coisas complicadas de forma simples. Isabela levanta a mão, fazendo uma pergunta que Gabriel não consegue ouvir. Helena sorri, o primeiro sorriso genuíno que ele vê desde o reencontro, e Gabriel sente uma onda de calor que não consegue nomear. Quando a campainha toca, ele está encostado no portão, tentando parecer casual. Helena sai com Isabela, e ambas param ao vê-lo. Papai! De novo! Gabriel se abaixa para beijar a filha, mas seus olhos buscam os de Helena. Pensei que podíamos conversar, ele diz baixinho. Sobre Isabela. Sobre a escola. Helena hesita por um segundo que parece uma era. Isabela, pode me ajudar a regar as plantas da entrada? Depois seu pai pode levá-la. É um sim disfarçado de responsabilidade, e Gabriel reconhece a sutileza. Eles caminham lado a lado até a pequena horta que existe na entrada da escola, Isabela correndo na frente com o regador. Ela é uma menina especial, diz Helena, observando Isabela cuidar de um canteiro de petúnias. Tem suas mãos para plantas e para pessoas. Gabriel engole seco. Ela aprendeu isso comigo, não foi? O silêncio se estende entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tem coragem de atravessar primeiro. Gabriel observa as mãos de Helena, enquanto ela mostra a Isabela como testar a umidade da terra. As mesmas mãos que um dia conheceram cada centímetro do corpo dele, agora ensinando sua filha sobre paciência e cuidado. Como você veio parar aqui? Pergunta Gabriel enquanto Isabela brinca com uma minhoca que encontrou na terra. Helena não responde imediatamente.
Ela limpa as mãos num lenço de papel, cada movimento calculado e preciso. A vida tem dessas coincidências, ela diz finalmente. Coincidências. Ou não. Helena se levanta, sacudindo a terra do vestido. Isabela me contou que a mãe dela morreu há 3 anos. Gabriel sente o peito apertar. Câncer. Foi rápido, graças a Deus. Sinto muito. E ele acredita. Sempre pôde confiar na sinceridade dela, mesmo quando não podia confiar em mais nada. Você se casou? Pergunta, embora já saiba a resposta pelos dedos nus dela. Helena balança a cabeça. Nunca encontrei motivo suficiente. As palavras pairam no ar como folhas que ainda não decidiram onde pousar. Gabriel quer perguntar mais. Quer escavar até encontrar a verdade sobre esses 9 anos de ausência. Mas Isabela grita do canteiro, onde descobriu uma borboleta pousada numa rosa. Vem ver, papai. Ela é dourada. Gabriel se aproxima da filha, mas sente Helena ao seu lado. O calor do corpo dela como uma lembrança que sua pele não conseguiu esquecer. Eles observam a borboleta em silêncio. 3 pessoas conectadas por fios invisíveis de história e possibilidade. Eu preciso ir, sussurra Helena, já se afastando. Isabela, não esqueça do projeto da roseira. Gabriel a observa ir embora, cada passo dela carregado de uma dignidade que ele lembra de ter ferido há muito tempo. Durante o jantar, Isabela não para de falar sobre o projeto da roseira. Ela pesquisou na internet, fez desenhos, anotou cuidados especiais. Papai, a professora Helena disse que roseira é planta de gente paciente. Demora para dar flor, mas quando dá, é a mais bonita. Gabriel empurra a comida no prato, sem apetite. E o que mais ela disse? Que algumas rosas precisam de companhia. Se plantar sozinha, ela fica triste. Isabela mastica o macarrão pensativa. Papai, você acha que a professora Helena fica triste? A pergunta pega Gabriel desprevenido. Ele olha para a filha, buscando sinais de que ela sabe mais do que demonstra, mas vê apenas a curiosidade genuína de uma criança. Por que pergunta isso, amor? Porque ela sempre sorri, mas às vezes os olhos dela ficam como quando você olha as fotos da mamãe. Gabriel sente algo se quebrar no peito. A sensibilidade de Isabela sempre o surpreende, herdada talvez de Mariana, que tinha a capacidade de ler as pessoas como livros abertos. Naquela noite, ele toma uma decisão. Senta-se à mesa da cozinha e escreve um bilhete à mão, a caneta tremendo ligeiramente. As palavras vêm devagar, cada uma pesada de significado. Helena, sei que não tenho direito, mas gostaria de conversar. Sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que ainda pode acontecer. Estarei no café da esquina da escola amanhã às 19 horas. Gabriel. Ele dobra o papel em 4 partes iguais, como fazia quando eram namorados, e se comunicavam por bilhetes deixados em livros, embaixo de pratos, dentro de casacos. Pequenos gestos que carregavam grandes sentimentos. Gabriel chega ao café 15 minutos antes do horário marcado. Escolhe uma mesa no canto, de onde pode ver a rua, mas não ser visto facilmente. Pede um cappuccino que esfria enquanto ele observa cada pessoa que passa na calçada. A chuva voltou, mais suave agora, como lágrimas que não têm mais pressa de cair. O garçom passa pela 3ª vez, olhando o homem bem vestido que bebe café frio e consulta o relógio obsessivamente. 19h15. Gabriel começa a aceitar que ela não virá. Que foi um tolo em acreditar que um bilhete pudesse construir pontes sobre 9 anos de silêncio. Então ela aparece na porta, cabelos molhados da chuva, procurando com os olhos até encontrá-lo. Gabriel se levanta automaticamente, um gesto de cortesia que aprendeu da mãe e nunca abandonou. Helena se aproxima devagar, cada passo uma decisão renovada de estar ali. Ela se senta sem tirar o casaco, como quem não pretende ficar muito tempo. Não achei que viesse, diz Gabriel, sem conseguir esconder o alívio na voz. Eu também não. O garçom se aproxima, mas Helena balança a cabeça. Não quero nada, obrigada. Eles se entreolham por um momento que parece suspenso no tempo. Gabriel vê pequenas linhas ao redor dos olhos dela, marcas dos anos que passaram sem ele. Ela parece mais forte, mais inteira, como uma árvore que aprendeu a crescer sozinha. Por que voltou? Ele pergunta finalmente. Helena cruza os braços sobre o peito.
Não voltei. Nunca saí. Como assim? Moro aqui há 7 anos, Gabriel. 3 bairros para lá da escola. Ela fala sem amargura, apenas constatando um fato. Você é que nunca me viu. As palavras de Helena ecoam no silêncio do café. Gabriel sente o mundo se reorganizar ao redor dessa revelação. Ela esteve ali, próxima, respirando o mesmo ar da cidade que ele comandava do alto de seu escritório. 7 anos, ele repete, como se as palavras pudessem mudar de significado na repetição. 7 anos. Por quê? Helena desvia o olhar para a janela, observando as gotas que escorrem pelo vidro. Porque essa cidade também é minha. Porque não vou correr de lugar nenhum por causa de escolhas que você fez. A frieza na voz dela é pior que qualquer grito. Gabriel reconhece a Helena que conheceu, firme, decidida, incapaz de se diminuir por causa de qualquer homem. Helena, Você o quê? Ela volta os olhos para ele. E Gabriel vê algo que não esperava. Não raiva, mas uma curiosidade científica, como se ele fosse um espécime interessante de ser estudado. Vai me dizer que foi difícil? Que pensou em mim? Gabriel engole seco. A verdade é mais complicada que qualquer justificativa que ele possa oferecer. Pensei sim, todos os dias. Mas não o suficiente para procurar. Não sabia onde. Gabriel. A voz dela corta o ar como uma lâmina precisa. Você é dono de 3 empresas e uma construtora. Se quisesse me encontrar, teria encontrado. O silêncio que se segue é preenchido apenas pelo barulho da chuva e o murmúrio baixo de outras conversas. Gabriel sente cada palavra dela se depositando em seu peito como pedras numa lagoa, criando ondas que se expandem em círculos concêntricos. Você tem razão, ele admite finalmente. Não procurei porque estava com medo. Medo de quê? De descobrir que você tinha seguido em frente. Que era feliz sem mim. Helena sorri, mas é um sorriso sem alegria. E se eu te disser que não segui em frente? Helena se inclina para a frente, as mãos estendidas sobre a mesa como uma oferenda. Gabriel vê que ela treme ligeiramente. Uma rachadura na armadura de serenidade que construiu. Eu estava grávida, Gabriel. As palavras saem como um sussurro, mas impactam como um trovão. Gabriel sente o mundo inclinar, como se a terra tivesse saído de seu eixo por um segundo crucial. Grávida. 3 meses. Descobri 2 semanas depois que terminou. Helena fecha os olhos, como se pudesse voltar no tempo e mudar as palavras que está prestes a dizer. Perdi o bebê no 4º mês. Gabriel sente algo se despedaçar dentro do peito. Não consegue respirar. Não consegue processar a dimensão do que acabou de ouvir. Por que não me contou? Contou o quê? A voz de Helena sai embargada. Anos de dor concentrados em cada sílaba. Você estava casado, Gabriel. Sua esposa estava grávida também. Ia fazer com que você escolhesse de novo? As lágrimas começam a escorrer pelo rosto dele sem que perceba. Gabriel lembra da época. Mariana grávida de Isabela. Ele tentando ser o marido que deveria ser, construindo uma vida sobre os destroços de outra. Eu não sabia. Claro que não sabia. Eu não deixei que soubesse. Helena limpa os próprios olhos com as costas da mão. Passei por aquilo sozinha. O hospital, a dor, o vazio depois, sozinha. Gabriel estende a mão sobre a mesa, tentando tocar a dela, mas Helena se afasta. O gesto é suave, mas definitivo. Eu sinto muito, ele sussurra, e as palavras parecem pateticamente pequenas diante da imensidão do que ela viveu. Sinto muito por tudo. Eu sei que sente. Helena se levanta pegando a bolsa. Mas sentir não muda nada do que aconteceu. Helena, espera. Ela para na porta do café, sem se virar. Isabela é uma menina especial. Ela não merece ser machucada pelos erros que cometemos no passado. E sai, deixando Gabriel sozinho com o peso de uma verdade que reescreve completamente a história que ele contava para si mesmo. Gabriel passa os 3 dias seguintes em estado de choque. No escritório, finge trabalhar enquanto a mente volta obsessivamente para a confissão de Helena. Um filho. Ele teve um filho que nunca conheceu, que nunca sequer soube que existiu. Isabela percebe a mudança no pai. Durante o jantar de quinta-feira, ela empurra o prato e pergunta:
Papai, você brigou com a professora Helena? Por que pergunta isso, amor? Porque você fica triste igual ela ficou hoje na aula. Isabela brinca com o garfo, pensativa. E ela não sorriu nem uma vez. Gabriel sente o coração apertar. Mesmo sem entender a dimensão do que aconteceu, Isabela consegue perceber a tristeza que conecta os dois adultos que mais ama. Naquela noite, ele toma outra decisão. Vai à floricultura do centro da cidade e compra uma rosa branca. Simples, sem ostentação. Pede para embrulharem com cuidado, junto com um cartão pequeno onde escreve apenas "Para o jardim". Na manhã seguinte, chega à escola mais cedo que o necessário. Encontra Helena regando as plantas da entrada, concentrada na tarefa como se fosse uma meditação. "Bom dia", ele diz baixinho para não assustá-la. Helena se vira, e Gabriel vê que ela também não dormiu bem. Há uma vulnerabilidade em seus olhos que ela não consegue esconder completamente. "Gabriel", ele estende a rosa embrulhada. "Para plantar, se você quiser." Helena hesita por um longo momento antes de aceitar. Desembrulha delicadamente e lê o cartão. Seus olhos se enchem de lágrimas que ela não deixa cair. "Gabriel, eu quero tentar." Ele interrompe, a voz saindo mais intensa que pretendia. "Quero tentar consertar o que quebrei. Sei que não posso mudar o passado, mas talvez ainda haja tempo para o futuro." Helena segura a rosa contra o peito, como se protegesse algo precioso. "Não é assim tão simples." "Eu sei. Mas tem que começar de algum lugar." Isabela aparece correndo pelo pátio, mochila nas costas, sorriso no rosto. "Papai! Professora Helena!" Ela para entre os dois, olhando a rosa. "Que bonita! É para plantar?" Helena olha para Gabriel, depois para Isabela, depois de volta para Gabriel. Algo se resolve em seu rosto. Uma decisão tomada no território entre a razão e o coração. "Sim", ela diz finalmente. "É para plantar." O projeto da roseira de Isabela se torna o pretexto para encontros que nenhum dos dois admite desejar. Gabriel começa a buscar a filha na escola todos os dias, sempre com alguma pergunta sobre plantas, sobre cuidados, sobre o tempo que demora para uma rosa desabrochar. Helena responde com a paciência de uma professora, mas Gabriel percebe que ela também procura razões para prolongar as conversas. Eles falam sobre adubos e poeira, sobre poda e paciência, mas nas entrelinhas conversam sobre segundas chances e perdão. Isabela floresce sob a atenção dos dois. Ela não entende completamente a dinâmica que se desenvolve entre o pai e a professora, mas sente a energia que os conecta, como plantas que crescem melhor quando plantadas juntas. "Papai, vamos plantar a roseira em casa?" pergunta ela numa tarde em que os três caminham pelo viveiro da escola. Gabriel olha para Helena. "O que você acha? Nossa casa tem um jardim grande." "Roseira precisa de sol da manhã e sombra da tarde", responde Helena, técnica. "E solo bem drenado." "Temos isso." Gabriel hesita. Você gostaria de ver o jardim para orientar o plantio?" É um convite carregado de significados que vão muito além de jardinagem. Helena sabe, Gabriel sabe, até Isabela parece intuir que há mais em jogo que o destino de uma planta. "Posso ir no sábado", ela diz finalmente. "De manhã." Gabriel sente algo se acender no peito, uma fagulha de esperança que não ousava alimentar há semanas. Isabela bate palmas. "Vamos fazer o jardim mais bonito da cidade." Gabriel olha para Helena e vê que ela também sorri, um sorriso pequeno, mas genuíno. É o primeiro desde que se reencontraram, e ele decide guardá-lo na memória como quem guarda uma foto preciosa. "Vamos sim, princesa", ele responde, mas seus olhos não se desviam de Helena. "Vamos fazer algo bonito crescer." Sábado amanhece com sol firme e brisa suave, como se o tempo conspirasse a favor dos novos começos. Gabriel acorda cedo, arruma a casa, corta a grama, prepara café para 3 pessoas. Helena chega às 9 em ponto, pontual como sempre foi. Ela usa jeans e uma blusa branca simples, cabelos presos num rabo de cavalo. Traz uma sacola com ferramentas de jardinagem e alguns potes pequenos que Gabriel não consegue identificar. "Onde está Isabela?" pergunta ela olhando ao redor. "Ainda dormindo. Sábado é sagrado para ela."
Gabriel sorri. Café? Eles tomam café na varanda que dá para o jardim, conversando sobre coisas simples. O tempo, as plantas, o crescimento de Isabela na escola. É uma conversa cuidadosa, como quem pisa em terreno minado. Mas aos poucos a tensão se dissipa. Isabela aparece de pijama, cabelos despenteados, correndo para cumprimentar Helena, com um abraço espontâneo que pega a professora de surpresa. Professora, vamos plantar nossa roseira. Gabriel observa Helena retribuir o abraço de Isabela, e algo se aquece em seu peito. Ele sempre imaginou como seria vê-las interagir fora da escola, e a naturalidade do carinho entre elas o comove mais do que esperava. Eles escolhem um canto do jardim onde a luz da manhã incide suavemente. Helena ensina Isabela a cavar o buraco na medida certa, a misturar a terra com adubo, a posicionar a muda para que as raízes tenham espaço para crescer. Gabriel observa mais do que participa, hipnotizado pela paciência de Helena, pela atenção que dedica a cada detalhe. É assim que ela sempre foi, cuidadosa, dedicada, capaz de encontrar beleza nas coisas simples. Agora é só regar e esperar, diz Helena, limpando as mãos na toalha que Gabriel trouxe. Roseira não tem pressa, ela cresce no tempo dela. Isabela admira o trabalho, as mãos sujas de terra, os olhos brilhando de satisfação. Quanto tempo até dar flor? 6 meses, se tudo correr bem. 6 meses é muito tempo. Helena se abaixa para ficar na altura de Isabela. As melhores coisas demoram para crescer, amor. Mas quando crescem, duram para sempre. Gabriel sente que ela não está falando apenas da roseira. 6 meses depois, a roseira dá sua primeira flor. É uma rosa branca, perfeita, que se abre numa manhã de primavera como uma promessa cumprida. Isabela grita de alegria chamando Gabriel, que trabalha no escritório. Papai, a rosa nasceu. Gabriel deixa os documentos de lado e corre para o jardim. A flor é pequena, mas perfeita. Pétalas delicadas que tremem na brisa matinal. Vamos contar para a professora Helena. Isabela já está correndo para pegar o telefone. Nos últimos meses, Helena se tornou presença constante nas suas vidas. Não oficialmente, eles ainda são cuidadosos com rótulos e definições, mas ela janta com eles aos sábados, ajuda Isabela com os deveres, fica para assistir filmes que esticam até tarde. Gabriel aprendeu a ser paciente, a conquistar espaço milímetro por milímetro no coração que ele mesmo feriu. Helena aprendeu a confiar de novo, lentamente, como quem testa o chão a cada passo. Eles não falaram de amor ainda. Não fizeram promessas ou planos grandiosos, mas constroem dia a dia algo sólido sobre as fundações do que já foram um dia. Helena chega 1 hora depois, ainda com o avental da escola. Ela admira a rosa com o mesmo carinho que Gabriel viu nela admirar cada pequeno milagre da natureza. Estava certa, diz ela, tocando delicadamente a pétala. As melhores coisas demoram para crescer. Helena, Gabriel diz, e há algo diferente em sua voz. Tem uma coisa que quero te perguntar. Ela se vira para ele, expectativa e cautela misturadas no olhar. Gabriel se ajoelha ao lado do canteiro, mexendo na terra ao redor da roseira. Isabela e eu estávamos pensando que talvez nossa roseira esteja sozinha demais. Isabela bate palmas, entendendo imediatamente o que o pai pretende. Vamos plantar outra. Não outra, corrige Gabriel, os olhos fixos em Helena. Vamos plantar uma roseira em memória, para o bebê que não nasceu. Helena sente as lágrimas chegarem aos olhos. É a primeira vez que Gabriel fala abertamente sobre a criança que perderam, reconhecendo não apenas a dor dela, mas a existência de uma vida que foi importante, mesmo que breve. E depois, continua Gabriel, se levantando e ficando perto dela. Se você quiser, talvez possamos plantar outras coisas. Fazer um jardim completo. Um jardim de família. Isabela olha de um para o outro, percebendo que algo importante está acontecendo, algo que vai além de plantas e jardins. Helena fecha os olhos por um momento, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Quando os abre novamente, há uma paz ali que Gabriel não via há anos. Sim, ela sussurra.
Vamos plantar em memória. Gabriel pega a mão dela, delicadamente testando. Ela não se afasta. Os dedos dele se entrelaçam como raízes que finalmente encontram seu caminho de volta uma para a outra. E depois? Ele pergunta, voz embargada de esperança. Helena olha para Isabela, depois para a roseira que floresceu, depois para o jardim que se estende diante deles como uma tela em branco esperando para ser pintada. Depois vemos o que mais pode crescer, ela responde, e pela primeira vez em 9 anos, sorri para Gabriel com os olhos inteiros, sem reservas, sem medo. Isabela se joga no abraço dos dois, pequena ponte entre passado e futuro. Posso pedir uma coisa? Ela sussurra. Claro, amor, respondem Gabriel e Helena ao mesmo tempo e riem da sincronização. Quero um irmãozinho para brincar no jardim. Gabriel e Helena se entreolham por cima da cabeça de Isabela. É cedo demais para promessas, mas não é cedo demais para esperança. Talvez, diz Helena beijando a testa de Isabela. Se o jardim continuar florescendo, talvez um dia possamos plantar mais sementes. Gabriel aperta as mãos das duas mulheres que ama, olhando para a roseira que finalmente deu sua primeira flor. O sol banha o jardim numa luz dourada, e ele sabe que algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam, crescem, florescem de novo. O amor não apaga o passado, mas pode florescer sobre ele, como rosas que crescem mais fortes quando plantadas em terra que já conheceu dor. E enquanto os três permanecem ali, unidos sob o céu da manhã, a brisa traz o perfume da rosa branca e a promessa de todas as flores que ainda estão por vir.